A cidade do Cabo enfrenta uma situação nada invejável como a primeira grande cidade da era moderna a ficar sem água potável. No entanto, esse é apenas um exemplo extremo de um problema sobre o qual especialistas vêm alertando há muito tempo: a escassez de água. Apesar de cobrir 70% da superfície do planeta, a água doce, especialmente a potável, não é tão abundante assim, responde por só 3%. Mais de 1 bilhão de pessoas enfrentam problemas de acesso a ela, e, para 2,7 bilhões, ela falta ao menos um mês por ano. Uma pesquisa com as 500 maiores cidades do mundo, publicada em 2014, estima que 1 em cada 4 estão em uma situação de estresse hídrico, como define a Organização das Nações Unidas, ONU, quando o abastecimento anual cai abaixo de 1,7 mil m por pessoa. De acordo com projeções chanceladas pela ONU, a demanda por água doce vai superar o abastecimento em 40% em 2030, graças a uma combinação entre as mudanças climáticas, a ação humana e o crescimento populacional. Não é uma surpresa, portanto, que a situação na cidade do Cabo seja apenas a ponta do iceberg. Em todos os continentes, grandes centros urbanos enfrentam essa escassez e correm contra o tempo em busca de uma solução. Conheça a seguir outras 11 cidades que podem ficar sem água. A capital paulista passou por uma situação dramática em 2014 e 2015, quando seu principal conjunto de reservatórios, o Sistema Cantareira, atingiu seu menor nível da história. A Sabesp, Companhia Paulista de Abastecimento, passou a puxar a água que ficava abaixo dos canos de captação, no chamado volume morto, e reduziu a pressão nas bombas, o que fez com que partes da cidade ficassem desabastecidas. Também houve campanhas para a redução do consumo. Em dezembro de 2015, com a volta das chuvas, o Cantareira saiu finalmente do volume morto. O governo paulista atribuiu a crise à forte seca que atingiu a região, mas uma missão da ONU criticou as autoridades estaduais por falta de investimentos e planejamento adequados. Nos últimos anos, a situação das represas melhorou, mas especialistas afirmam que a possibilidade de uma nova crise segue presente. Autoridades da cidade indiana tiveram problemas para lidar com a expansão imobiliária após Bangalore tornar-se um centro de tecnologia e enfrentam dificuldades para cuidar dos sistemas hídrico e de saneamento. O encanamento antigo precisa de uma reforma urgente. Um relatório do governo federal revelou que a cidade desperdiça metade de sua água potável. Com a China, a Índia tem sérios problemas de poluição em seus cursos de água, e Bangalore não é diferente. Um inventário dos lagos da cidade revelou que 85% tinham água que poderia ser usada apenas para irrigação e resfriamento industrial. Nenhum tinha água potável ou adequada para banho. O Banco Mundial classifica como situação de escassez hídrica quando moradores de uma determinada localidade recebem menos de 1.000 m de água por pessoa. Em 2014, os mais de 20 milhões de habitantes de Pequim receberam apenas 145 metros cúbicos. A China abriga 20% da população mundial, mas tem apenas 7% da água doce do mundo. Um estudo da Universidade de Columbia, EUA, estima que as reservas do país caíram 13% entre 2000 e 2009. Também há a questão da poluição. Dados oficiais de 2015 mostram que 40% da água de superfície de Pequim estava poluída a ponto de não poder ser usada nem para a agricultura nem pela indústria. Autoridades chinesas tentaram lidar com o problema com projetos de desvio de cursos d'água e programas educacionais. Também aumentaram os preços para indústrias com grande demanda hídrica. Crucial para o desenvolvimento de uma das grandes civilizações do passado, o rio Nilo está enfrentando problemas nos dias de hoje. É a fonte de 97% da água do Egito, mas também o destino de uma quantidade crescente de resíduos agrícolas e residenciais sem tratamento. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Egito é o 8º país do mundo em mortes ligadas à poluição hídrica entre os países com renda de nível médio-baixa, quando a renda nacional bruta per capita fica entre o equivalente a R-cifrão e R-cifrão.
A ONU estima que o país sofrerá com crises hídricas graves em 2025. Jacarta, como muitas cidades costeiras, a capital da Indonésia enfrenta a ameaça da elevação do oceano. Cerca de 40% da cidade agora está abaixo do nível do mar, segundo o Banco Mundial. Mas, em Jacarta, o problema piorou com a ação humana, com mais da metade dos 10 milhões de habitantes sem acesso à água encanada. A perfuração ilegal de poços prolifera e esvazia as reservas subterrâneas. A situação é agravada pelo fato de os aquíferos não serem reabastecidos pelas fortes chuvas, porque o concreto e o asfalto impedem que a água seja absorvida pelo solo. Moscou. Um quarto das reservas de água doce do mundo estão na Rússia, mas o país enfrenta sérios problemas de poluição por conta do legado industrial da era soviética. Isso é especialmente preocupante para a capital, Moscou, onde 70% do abastecimento vem de reservas de superfície. Órgãos regulatórios afirmam que entre 35% e 60% de todas as reservas de água potável do país não atendem os padrões sanitários mínimos. Istambul. Dados do governo turco mostram que o país vive tecnicamente uma situação de estresse hídrico, porque o abastecimento per capita caiu abaixo de 1,7 mil em 2016. Especialistas locais alertam que a situação pode piorar até 2030. Nos últimos anos, áreas muito populosas como Istambul, 14 milhões de habitantes, passaram a enfrentar períodos de falta d'água nos meses mais secos. Os níveis dos reservatórios caíram abaixo de 30% da capacidade no início de 2014. Faltar água não é uma novidade para os 21 milhões de habitantes da capital do México. Para 1 a cada 5, as torneiras só funcionam por algumas horas por semana, e, para 20%, só há abastecimento em parte do dia. A cidade importa cerca de 40% da sua água de fontes distantes, mas não tem nenhuma operação de larga escala para reciclar água que já foi utilizada.